Igrejas evangélicas do meu mano Samuel. O canal desse moleque é bom, viu? Eu gosto desse moleque. Não é novidade pra ninguém que esse tipo de lugar sempre nos proporcionou as Mas é chato melhores demais. pérolas da internet. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo já passou pela experiência de estar scrollando o feed do Instagram ou outras redes sociais e do nada via aquela notícia de um pastor vendendo objeto ungido, casos de família acontecendo durante o culto, ou até umas coisinhas aí um tanto quanto pesadas que eu prefiro não dizer. Seja um momento engraçado, uma possessão demoníaca fake, uma extorsão dos fiéis ao vivo, a verdade é que não importa qual absurdo você pense, provavelmente ele já aconteceu durante um culto evangélico. Que é uma pena, né, mano? Todo fudido. Mas se antes era muito mais difícil você ficar sabendo, com o Caralho, o maluco mandou um todo fudido em pleno púlpito. surgimento da internet e os celulares, o ser humano foi capaz de gravar esses momentos absurdos ao vivo. Não que antigamente a televisão não cumprisse esse papel, afinal, o espetáculo evangélico sempre existiu. Só que com o tempo as pessoas foram se acostumando com isso, e hoje em dia é bem mais difícil se surpreender com algum absurdo vindo da igreja. Pastor tirando dinheiro dos fiéis, todo mundo sabe o que acontece. Homofobia descarada, essa é velha. Pastor derrubando fiéis com o poder da mente, cada vez tem um método novo. Até É foda, né, cara? É foda, cara, porque eu, enquanto um ser humano que acredita muito na existência de Deus... Dolinho, seu inimigo Eu mandou vejo isso 10 aqui, reais. dá Não dor, pode velho. falar do meu Ghost of Emulate, senão eu choro. Unhé, 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 vai tomando. o Guilherme de Pádua virou pastor. Acho que depois disso a gente não deveria mais se surpreender com nada. Morreu agora, agorinha. Só que a igreja é como se fosse um vírus. Você olha um absurdo e fica vacinado contra ele. Para algo te impactar novamente, precisa ser ainda mais forte. E é aí que nós chegamos ao estado atual das igrejas em 2025. Porque, mano, se tem um povo que sabe reinventar suas armadilhas pega-trouxa, são as igrejas. Olha para essas imagens aí e me diz qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça se fosse convidado para um evento chamado Que boquinha é essa? Vem novinha, boquinha oculto. Mentira, mano. Rapaz. Diferente, hein, o negócio. Sábado, Tinder oculto. Revoada, Revoada. oculto. Caralho. Voada, Vem Novinha ou Tinder? Provavelmente sua resposta é, pô, sei lá, um baile funk, tá ligado? Mas acreditem se quiser, isso são chamadas pra culto, porque hoje existem até mesmo baladas gospel. Que vou dizer, hein, se bobear tá melhor que as da minha cidade. Fora isso, nós também temos gente pagando 80 mil reais pra subir um monte e se tornar um homem de verdade, pastor criando seu próprio banco digital, que provavelmente o dízimo e a oferta já são retidos na fonte. E o assunto do vídeo de hoje, pastores mirins. Esses que rasgam câncer, filtram sangue e curam leucemia de uma vez só. Ou que pregam sobre iPhone também serve. E só de eu falar essas coisas, acho que já fica claro que tem algo muito errado acontecendo com as igrejas, porque a base vem forte. Se uns moleques na puberdade já estão alcançando milhões de seguidores, imagina quando ficarem velhos. A China deveria estudar os métodos de ensino das igrejas evangélicas, porque os moleques já saem de lá adulto com 15 anos. E bom, existem tantos problemas dentro da igreja que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, de quase 20 minutos há mais ou menos 6 meses atrás, focado principalmente na minha experiência como alguém que passou lá do 0 até os 17 anos. Ou seja, muito do que rola nos bastidores e a forma como alguém de lá de dentro se sente tá naquele vídeo, porque nada melhor, né, do que um ex-frequentador pra dizer como as coisas funcionavam, não é verdade? Só que apesar de tudo, por mais irônico que pareça, recentemente eu voltei a me conectar com Deus. Tenho lido a Bíblia, orado todos os dias e, coincidência ou não, a minha vida tem melhorado muito. Amém, meu irmão. Que melhore cada vez mais e que você conquiste tudo. Eu consigo realmente me sentir bem, em paz, e algo que eu não sentia há muitos anos. Porém, toda vez que eu penso, será que eu devo voltar pra igreja? Pum, aparece a mais nova bizarrice evangélica, me fazendo pensar que o meu quarto fechado, orando e lendo a Bíblia, é 1000 vezes melhor do que o... Cara, e é exatamente isso, sabia? Eu não sei de vocês do chat. Talvez seja um bagulho muito feio que eu vou falar aqui, tá bom? Já falei pra vocês, eu sou um cara que tem as minhas convicções. Eu vou sair derrubando o caralho a 4 na minha frente quando eu acredito no que eu falo. E eu sempre fui e sempre vou ser assim. Inclusive com religião.
Toda vez que eu vou deitar minha cabeça, eu oro. Todas as vezes que eu tô de joelho ali na minha cama, eu tô lá, tô rezando. Eu entendo você que seja ateu, tá? Você que é ateu, tá tudo certo. Você talvez não tenha motivos pra acreditar, ou alguém te levou a isso. Já ou o você, mandou sei lá, R$20. estudou, né? O Como pior muita gente que é fala. que esse tipo de crente, igreja, mancham a imagem dos reais cristãos que realmente buscam seguir os ensinamentos de Jesus de maneira racional. Sim, exato. Mas assim, eu rezo muito, eu peço a Deus, eu converso muito com Deus, ou seja, eu sou o cara que tenho motivos, entendo você, eu não sou também aquele ateu chato, né, que fica tentando provar que Deus não existe, né, eu não sou esse cara. E também não sou o crente que fica enchendo o saco dos outros pra seguir nada, eu jamais vou fazer isso. Só que eu tenho motivo na minha vida, sabendo de onde eu vim e sabendo o que eu sou, pra acreditar em Deus, né? Sabendo o que eu já passei, então eu tenho meus motivos. Tô dizendo tudo isso, cara, porque eu prefiro ficar em casa com a minha família, orar, rezar pro terço que eu tenho aqui. Eu tenho imagem aqui de Jesus Cristo em casa. Eu prefiro 1 milhão de vezes do que me sujeitar a ir numa igreja e confiar num homem falando. Eu não consigo acreditar em ninguém de dentro da igreja. Zero. Não consigo. Peço desculpas a você que faz parte, você que é pastor e tal, talvez seja ruim pra você, ou não também, né? Quem sou eu? Mas eu não consigo ir pra igreja e acreditar num cara falando ali. Diante de tudo que a gente vê, diante da maldade do mundo, né? De tanto falso profeta. E o castigo a gente já sabe qual é. Eu não me sinto bem, cara. Os últimos anos, as 2 últimas vezes que eu sentei numa cadeira de igreja, eu senti mal-estar. Sabe mal-estar, Juregão? Você tá no local, tipo, caralho, que vibe ruim, mano. Sim. Assim, eu tô vendo um monte de Não tá gente... uma vibe legal na Não área. tá, velho, tá uma vibe ruim. Eu tô vendo um monte de gente aqui necessitada, cara. Tipo, acreditando cegamente nesse cara aqui. É uma galera super necessitada, acreditando cegamente num cara aleatório falar só porque ele diz que tem o conhecimento bíblico e ele pode ou não pode alguma coisa. Wesley mandou santificada. R$10. Eu sinto mal, Existem várias denominações. A maioria dessas que causam polêmica são as pentecostais e assembleias. Infelizmente só denigra o cristianismo e o nome de Deus. Exatamente. Hoje você vê essa galera do TikTok aí e tal, bonitinha, fazendo piada com cristão. Isso me dói muito, mano. Me dói muito. Mas ao mesmo tempo que me dói ver a galera fazer essa galera de igreja de chacota, eu não discordo. Eu não discordo porque há um movimento business gigantesco por trás do que virou uma indústria que não era para ser, que é a fé. A fé virou um comércio, né? As igrejas, infelizmente, viraram um comércio, viraram algo lucrativo e vantajoso, acima das outras pessoas que estão lá. Muita gente fala aí de tigrinho, né? De que as famílias são arrasadas por tigrinho, por causa de apostas. E pode até ser. E igreja faz o mesmo. Um dízimo, né? Não todas, claro, mas igrejas também, infelizmente, praticam isso, né? As pessoas vão lá, dão tudo que tem, deixam tudo que tem em prol de dízimo, em prol de receber algo, acabam com a própria vida, no final saem sem nada. E igreja, ó, lucro, 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 lucro. Por que vocês acham que igreja nunca sai de moda? Porque tem fiel lá, velho, é cara desesperado, que nem eu falei, esse moleque aqui que tá aparecendo, ó, que eu acho que é um moleque bom na fala, mas que, obviamente, o mentor dele transformou ele nisso aí. Rasgou o exame da mulher com leucemia, cara. Tá curada. E é isso. E a mulher chora. Aí muita gente fala, pô, mas como é que essa mulher acreditou nisso? Cara, a mulher tá em posição debilitada, a mulher tá doente. Então qualquer palavra, isso é psicologia. Qualquer palavra de afeto, né, de calor humano, a pessoa vai desmontar. Ela vai querer esperança, ela vai tentar se escorar em algo. Então é claro que ela vai chorar. Agora, cara, é muito triste o que se tornou igreja, o que se tornou esse meio. Muito triste. Pastor Mirim pedindo pix em cima do púlpito, homem subindo a montanha pra fazer sabe sei lá o que, balada gospel e até banco evangélico. E mano, se você assim como eu frequentou igrejas nos anos 2000 e por algum motivo se afastou, vai concordar que hoje em dia lá tá um lugar muito estranho, tá simplesmente irreconhecível. Eu, por exemplo, fui criado numa espécie de Assembleia de Deus e na minha experiência a igreja sempre foi um lugar de respeito, onde o pastor é um cara mais velho, o pessoal usa umas roupas mais discretas, o público é conservador e as crianças
crianças vão pra escolinha, não pregar, tá ligado? Talvez a minha experiência tenha sido muito específica, mas é que eu fui criado numa Já igreja mandou de R$10. bairro, não essas Igreja de não é ginásio, lugar etc. perfeito, porque Então, tem tudo que tá homens lá. acontecendo... O real problema são as igrejas que a palavra não vem da Bíblia, e sim da cabeça do homem. Existe ainda no Brasil igrejas corretas. Conferir as escrituras. Bizarro, cara. Sendo hoje, pra mim, era impensável há anos atrás. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Principalmente pastor mirim arrancando dinheiro de gente pobre. Eu conheço um cara aí que estaria orgulhoso. Oi, meu filho. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? Dá pra dizer que a igreja antigamente se assemelhava muito mais a um catolicismo, que é super rigoroso em todos os aspectos. Um padre, por exemplo, precisa estudar anos pra se tornar um. Já o pregador pode ter 15 anos que tá tudo certo. E como eu disse, o advento da internet fez com que a igreja não fosse mais aquele lugar antigo, conservador e discreto que muita gente conhecia. Muito pelo contrário, se tem uma coisa que não para de crescer e virar modinha mainstream, são as igrejas, porque até os famosos estão adotando isso. O Neymar Pai, o Thiago Nigro, o Eliezer e por aí vai, inclusive com área VIP. E é por essas e outras que eu resolvi fazer, como prometido, mais um vídeo comentando com vocês a situação das igrejas atuais. E para não ficar muito disperso, eu vou dar foco aos pastores mirins que estão em alta agora. Nesse vídeo eu quero tentar explicar por que estão surgindo tantos profetas mirins dentro da igreja. Isso aqui é bom, vamos lá. Qual o motivo de tanta gente acreditar e dar fama pra eles, já que tanto o Miguel quanto a Vitória Souza têm milhões de seguidores? E claro, qual a minha opinião sobre isso tudo como alguém que foi criado lá? Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, pode ficar tranquilo e ver depois, isso não afeta o conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os pregadores mirins. A música aí é muito boa. Eu não sei vocês, mas com 14, 15 anos, o meu maior passatempo era jogar Resident Evil 4 e assistir Naruto. Não expulsar demônios e curar pessoas doentes. Eu não sei o que eu não fazendo com a mente dessa criançada, porque, mano, tá certo que as igrejas nunca foram lá muito rigorosas na hora de escolher líderes e pregadores, né? Preciso nem falar nada. Só que antigamente, pra você se tornar um pastor ou pregador da palavra, pelo menos nas minhas vivências, era algo que demorava muito tempo, tá ligado? Além disso, tinha muita renúncia, consagração, estudo da Bíblia, etc e etc. Hoje, a gente chuta a moita e aparece um novo Silas Malafaia, simplesmente do nada. Um adolescente ou uma criança viraliza alguns vídeos e passa a pregar em tudo quanto é canto. E ganhando muito dinheiro ainda por cima. No vídeo passado, eu citei brevemente a Vitória Souza, que naquela época já contava com milhões de seguidores e tinha se envolvido em muita polêmica. Já que as pregações dela não tinham muito sentido, é um tanto meio quanto coach do que estudo da palavra, e ela apenas fala o que as pessoas querem ouvir de forma mais genérica possível. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Caralho, que esculacho com o cara, mano. Isso é à toa. Teu segredo... Pergunta qual o iPhone dela. Quantos anos tem essa menina, cara? 12, 13? E é isso que eu falo, cara. Você tem pessoas e crianças. No caso aqui é uma criança, eu não sei a idade dessa moça. A menina fala bem, cara. Fala pra fora, tem dicção, né? Tem mais dicção que o Eric lá do Critical Hits. Fala pra fora, tem dicção, sabe falar. E tem pessoas que não conseguem, que não entendem isso, né? A menina tem realmente um dom de fala, ela fala bem. E usa isso pra pior coisa possível, infelizmente. Do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Só que, recentemente, ela encontrou um oponente à altura, digamos assim. E você já sabe quem é. Talvez o nome mais falado da internet nas últimas semanas, que é o famoso pregador mirim do Pix, Miguel Oliveira. Pra quem tá por fora ou não se lembra, é basicamente um moleque de uns 14 anos que virou um dos nomes mais falados recentemente. Tipo, muito mesmo. Tem canal... Não quero ver ela falando em Xadrabai, não. Aí farmando em cima deles sem parar. E nada contra, YouTube é assim mesmo. Ele apareceu supostamente falando línguas estranhas, que na verdade é inglês, ou deveria ser, e num dos vídeos mais famosos, ele aparece rasgando um diagnóstico de câncer de uma mulher, dizendo que Deus estaria tirando ele, filtrando sangue e curando leucemia. Se desse mais 5 minutos, a mulher sairia dali com um pacote de cura completo pro corpo inteiro, não duvidem. O problema foi que esse vídeo foi longe demais, e a própria moça começou a levar hate. Não me pergunte o porquê, já que não faz o menor sentido. E
ela veio a público dizer que continua fazendo os tratamentos e que o Miguel não curou porcaria nenhuma e que caso venha ter uma cura é por meio de Deus, não do pastor Mirim. Algo bem parecido com o que o Pablo Marçal fez aquela vez com uma cadeirante, vocês se lembram? Coincidentemente, os dois já foram vistos juntos e eu acho que isso explica muita coisa. E claro, como não pode faltar no checklist de picaretagem evangélica, ele vive pedindo pix pra quem tá assistindo. Não. Não! Pedir pix é maneiro! Dito isso, manda o Pix aí. Manda o pix! Josi mandou Falando R$10. Fala, cozão. Irmão, tive a oportunidade de jogar Death Stranding 1. Agora, e PQP o jogo é muito foda. Uma boa história, um bom gameplay. E por incrível que pareça, achei bem simples de entender a mecânica dele. Boa, garoto. Bom demais. É isso. Enfim, a hipotermia, né? Mas ele tá correto. A gente entendeu bem o que ele quis dizer, eu só quis fazer uma palhaçada aqui. Vamos lá. Ou até nas redes sociais. Algumas fontes, inclusive. Abrir a igreja e cobrar um dízimo. Cara, tem uns caras aí que falam que vocês que me seguem, né? Quando vão lá comer o rabo deles, quando eles falam merda, vocês são minha seita. Eu tenho uma seita, eu ouvi isso de legal. Eu tenho uma seita, cara. Ai, que fala mal. Já aparece a seita do Croix aí pra defender ele. Caralho, eu fico maluco isso, cara. O cara quer falar, meter o cacete e quer que todo mundo fique na moral. Caralho, que ideia. Mas obrigado por serem minha seita, tá bom? Obrigado. Inclusive dizem que cobra de 3 a 30 mil reais para pregar em outras igrejas. E durante o culto fala sobre doação de dinheiro em tom de ameaça e recebe 50% de todas as ofertas. E mano, sabe o que é pior? Ver gente simples que ralou a vida inteira entregar 1.000, 2.000 e até carro na mão de adolescente no púlpito. Porque por mais que a gente dê risada e ache ridículo algumas situações, no fundo isso tudo é muito triste. Como eu falei no antigo vídeo, diversas pessoas que frequentam as igrejas não têm tanto conhecimento. Gabriel mandou R$10. Fala, Gabriel. Eu vi a obra do Espírito Santo acontecer. Ninguém me contou. Eu vi e ouvi. Ateus podem não acreditar, mas para mim não tem como negar a Cristo, porque eu sei que é real. É tudo real. Cara, e o mais maluco de tudo, sabe o que é? É que tem gente que jamais vai entender. Tem gente que jamais vai entender. Eu entendo todo mundo que que não é como eu falei, né? Todo mundo que não acredita, todo mundo que não tem motivo pra acreditar por elas mesmas, às vezes é porque não viram, às vezes é porque não acredita, tudo bem. Eu acredito e o único homem que eu temo, e a única coisa que eu temo é a Deus. De resto, meu irmão, homem nenhum, vagabundo nenhum vai me assustar, vai parar. E o único que eu devo satisfação é a Deus. E é isso. Sou eu e Deus sempre. Ele me dando força, honra, saúde pra brigar pelo resto, eu vou fazer, independente do que seja. Então, pra mim é real. Né? Então eu não vou ser o crente chato, mais uma vez, não vou ser o crente chato que fica indo lá no ateu, não, veja, eu quero te converter. Jamais vou ser esse cara que quer converter. Porque ateu hoje é o tempo inteiro querendo provar que Deus não existe. É uma missão de vida. Tal do cara mandou R$10. Cada um. Né? Atos 17:11. Ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Toma aí. Ignorantes em vários sentidos, ou só estão frágeis emocionalmente e apostam toda a sua vida, inclusive financeira, na mão de um pastor ou pregador mirim. Doam carros, casas, um salário inteiro se for preciso, na esperança de, supostamente, receber uma recompensa pelo ato de fé. E olha, eu não sou contra você dar uma oferta, um dízimo ou o que mais quiser, até porque a igreja tem custos e precisa se manter de pé, mas muitos se aproveitam da ignorância das pessoas. Da mesma forma que o governo e a mídia querem nos convencer de que a inflação e
a alta do dólar não afetam tanto assim. Mas se você faz compras, está percebendo que cada vez mais o preço de tudo dispara, chega até dobrar. A carne e o café viraram um artigo de luxo. Um carro ou uma casa estão cada vez mais distantes e mesmo que você ganhe mais, o seu dinheiro só desvaloriza dia após dia. Então não é apenas esse o problema. Só para vocês terem uma ideia, esse era o preço do café no início de 2024, vendido a R$15 meio quilo. Que saudade. Hoje, esse preço mais do que dobrou. Ou seja, se você toma café, o seu dinheiro desvalorizou entre 100 a 200% em apenas um ano. E quando a gente olha pro lado, nenhum investimento vence isso. A renda fixa te paga 10, 14% ao máximo por ano e as ações são extremamente arriscadas, ainda mais aqui no Brasil, onde a corrupção rola solta. Por isso, você precisa proteger o seu dinheiro de verdade de uma forma que ninguém possa tirar de você. E isso, hoje em dia, só merece. Vai. Só é possível por meio do Bitcoin. E para comprar os seus, eu sempre recomendo a Mercado Bitcoin, que é simplesmente a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes e parceiraça aqui do canal. Com ela, você não precisa se preocupar com nada, porque a MB é extremamente segura. E como o próprio nome diz, permite a compra de Bitcoin lá dentro, além de várias outras criptomoedas. Para quem não sabe, o Bitcoin é uma moeda descentralizada que não pertence a nenhuma instituição e por isso não sofre com mudanças de governo ou confisco de valores. Em resumo, é um ativo que depois de comprado, ninguém pode tirar de você, seja o pastor picareta ou o presidente picareta, a não ser que você queira doar, porque o Bitcoin é uma moeda que não pertence a nenhum país, como o dólar ou o real, por exemplo. E ele fica seguro dentro de uma rede mundial de computadores. E não para por aí, ele foi a melhor moeda da última década e só no ano passado valorizou 183%. Vocês têm noção disso? Quase bateu o café. Quem colocou qualquer valor em Bitcoin no início de 2024 aumentou seu patrimônio em quase 4 vezes. E detalhe, tá? Tudo isso enquanto o Brasil tá passando por uma das maiores crises financeiras, onde, como eu disse, café e carne viraram um artigo de luxo. Por isso, ele é sem dúvidas o melhor investimento que você pode fazer, porque além da valorização da própria moeda, você ganha em dólar, onde ele é cotado. Mas Samuel, hoje um Bitcoin custa 500 mil reais, como é que eu vou comprar? É exatamente aí que a MB entra, meu amigo. O Bitcoin pode ser comprado de forma fracionada a partir de até mesmo 50 reais. E falando nisso, para ajudar vocês aí do chat já mexeram com Bitcoin? Eu tenho vontade, mas aí eu fico vendo os caras aí reclamando pra caralho, que é um bagulho estranho e tal. Aí eu, não vou. Mas aí depois eu vejo uma galera falando bem, aí eu vou. Quem mexe aí com Bitcoin? Alguém sabe aí? Ninguém manja? Eu não manjo nada de Bitcoin. Tá, ainda mais quem é inscrito no canal. Se você abrir a sua conta exclusivamente pelo link aqui embaixo e investir pelo menos 50 reais em qualquer ativo, a MB deposita 25 diretamente na sua conta em até 7 dias. Então não perde tempo e abre a sua conta. Não tem desculpa, essa é a sua oportunidade de fazer parte desse mercado que só cresce. E lembrando que não é casa de aposta, tigrinho e nem pirâmide financeira, a gente tá falando de investimento em corretora. O link vai estar aqui na descrição, o QR Code tá passando na tela, e para de dar dinheiro pra Pastor Mirim, né? Por favor. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, eu achei um outro bem engraçado no TikTok, onde a pessoa escreveu que o Miguel ficou 40 minutos, abre aspas, tentando arrancar 20 ofertas de R$1.000. Mano, eu fico me perguntando como é que um líder da igreja, além de permitir que isso aconteça, paga até 30 mil pro moleque desses. A galera tem medo da inteligência artificial, mas eu sinceramente acho que a burrice humana é pior. Se você nunca leu a Bíblia, ela fala que pra conhecer uma árvore, basta olhar pros seus frutos. Um cristão de verdade deve ter mansidão, paciência, humildade e por aí vai. Recentemente o Miguel foi num podcast e só porque o host deu uma opinião Salve Cross. Discordo da sua opinião sobre o Iotei, mas não fico ofendidinho por isso, igual o chorume do Twitter. Muito pelo contrário. Toma aqui meu dinheiro para financiar seus crimes de opinião. Ai, caralho, velho, vocês são ridículos, mano. Vai tomar no cu. Ai, caralho, vai se fuder, cara. Tá vendo porque a galera do Twitter fica brava, velho? Porque os caras tentam, os caras estão comigo aqui, nossa seita. Ai, vamos voltar, velho. O cara fez lavagem cerebral com chat, mano, certeza. É pior que 90% dos posts, cara, que a vagabundo me manda às vezes, é os caras concordando comigo, os caras ficam muito putos, cara. Como é que pode?
que os cultos não deveriam ser filmados, nesses momentos de língua Muito estranha bom. e milagres muito mirabolantes, ele ficou pistola e disse que o cara tava errado. Como qualquer criança de 15 anos faria, obviamente. E por mais que o Miguel realmente possa ter qualquer um desses dons e Peraí. Voltamos. ser usado por Deus pra curar alguém, o fato é que ele não demonstra os frutos de alguém que é 100% cristão, entende? Vai por mim, mano. Eu passei 17 anos lá e eu vivi muita coisa. Fica muito óbvio quando alguém leva a sério a palavra de Deus e quando não. E também, não é por nada, mas olha a cara desse moleque, não passa uma sensação estranha de que algo de errado não está certo? Assim, não é querendo julgar, mas pelo amor de Deus, velho. Além de tudo, teve alguns prints vazados onde ele fica pistola com perfis que fizeram meme de suas pregações, ou seja, ele não parece lidar bem com nenhum tipo de crítica. Cadê a humildade? Inclusive, um pastor bem conhecido no meio evangélico e até fora dele, chamado Eliseu Rodrigues, estava dando uma espécie de discipulado pro Miguel, que pra quem não sabe é uma espécie de mentoria, onde um pastor já consagrado e experiente se torna mentor pra um jovem que quer seguir os mesmos passos. É tipo Mestre Kami, Goku, Shifu e Tai Lung, Homem-Aranha e Miles Morales. Brincadeiras à parte, acho que deu pra entender, né? Só que, adivinhem, nesse mesmo podcast, o Miguel disse que faz o que quiser porque o Eliseu não é pai dele e não deve satisfação nenhuma. Cara, alguém pega uma cinta lá, por favor. Depois disso, com toda a paciência e respeito que a Bíblia diz ser fruto de um homem realmente transformado, o pastor acabou postando no Instagram que ia parar de mentorar o moleque, porque, segundo ele, o Miguel é arrogante, não aceita ser contrariado, faltou levar uma boa surra na infância? Poderia ter sido, mas ele apenas disse que ele não tem tempo para se dedicar a Deus em meio a tantos compromissos, o que faz total sentido, porque no mesmo podcast ele disse que caso queira, pega 30 dias no mês e olha, desse jeito não tem como fazer nada mesmo. E mano, indo ponto a ponto dessa história, sem brincadeira, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque sim, eu já tive um discipulado para me tornar pregador na época em que ia na igreja. Ou seja, passei por algo bem parecido que o Miguel. Diferente dele, eu não vou ficar expondo detalhes e coisas desnecessárias que as pessoas comuns não entenderiam, mas o que vocês precisam saber é, para ser um pregador ou um cantor ou qualquer coisa dentro da igreja, pelo menos nas que eu frequentei antigamente, você precisa passar por um processo longo, onde fará coisas como ler a Bíblia inteira, ou quase, orar todos os dias, jejuar e se abster de muitas coisas consideradas erradas. Existe um longo caminho onde você vai se tornar aos poucos uma nova pessoa, e a partir disso você começa a transparecer aqueles frutos que eu disse e então começa a pregar, ou seja, tem uma trilha a percorrer. O grande problema é que uma criança de 14 anos não entende isso, mano. Com 14 anos você mal aprendeu a ler. Como é que vai conseguir absorver os ensinamentos de um dos livros mais complexos do mundo? Não faz sentido. Até porque a pregação é simplesmente um dos pilares mais fundamentais de um culto, que pra quem não sabe, é dividido geralmente entre louvor, palavra, que é a pregação, e oração. Em igrejas maiores e mais bem estruturadas, como a Lagoinha, por exemplo, dificilmente você vê um caso de Miguel Oliveira ou Vitória Souza pregando, porque são locais onde a estrutura e a hierarquia são muito bem fundamentadas e existe um passo a passo de tudo lá dentro. Eu digo isso porque os meus pais e familiares frequentam, então eu tô ligado como é que funciona. Eles têm cursos, mentorias e várias coisas pra você contribuir na obra da igreja. Não é atirado, tá ligado? E esse... Porque tem essa diferença, né? Tem igreja que tem estrutura, que é mais sofisticada, que exige realmente de um profissional lá dentro ou de um pregador, né, que ele passa por etapas, e tem essas de bairro, pô, né? Perto de casa aqui tem uma que fica numa esquininha aqui. Dá pra ver que é uma igrejinha bem humilde, assim, e tal. E é dali que surgem esses moleques, assim. Por quê? Porque ninguém tem controle, estrutura mental e financeira, às vezes, pra poder dar discernimento pro moleque. Então, ele vai enganando as pessoas. Por quê? Porque ele acredita naquilo que ele tá fazendo. Logo, o moleque é bom de fala, isso ninguém pode tirar dele. E as pessoas ficam impressionadas, cara. Entendeu? Então é muito fácil surgir um moleque desse em igreja sem estrutura. Então eu entendo o que ele tá falando aqui. Os cultos costumam ter 2, 3 a 5 mil pessoas, fora o fato de serem transmitidos pelas redes sociais, o que faz com que alcancem projeções ainda maiores. E assim, esses vídeos virais, por a dele aqui em específico eu não sei, mas deve ter uma estrutura maior, isso eu não tenho dúvida. Exemplo, se torna uma imagem da igreja para muita. Que não muda nada, porque para Deus pouco importa o lugar, se ele é tecnológico, se ele é refinado ou se ele é pobre, né? Mas eu tô dizendo pra vocês que a probabilidade de sair desse tipo de igreja é mais fácil do que de outras, né? Até porque tem igrejas que tem muita estrutura e os caras que tá lá dentro é macaco velho. E muitos deles são esses caras que eu falei que passam uma vibe ruim também.
gente. É por isso que não, você não pode postar qualquer coisa, muito menos permitir que uma criança de 15 anos, arrogante e briguenta, suba no palco e comece a falar. Isso é um desrespeito com quem tá ali de boa fé e mostra um despreparo absurdo daqueles que deixam acontecer, além de passar uma visão negativa da igreja. Só que, infelizmente, isso é bem normal em alguns lugares pequenos que não tem tanta estrutura, porque meio que não existe um controle, sabe? Da mesma forma que eu citei no primeiro vídeo sobre a possibilidade de existir pastores picaretas em igrejas pequenas ser muito maior, isso também acontece com pregadores mirins. Igrejas muito grandes como Lagoinha e afins são todas comandadas por autoridades que ditam a forma como tudo funciona, e por isso elas se tornam cada vez mais padronizadas e costumam funcionar melhor. Porém, em diversos locais menores, principalmente de bairro onde tem 100, 200 membros, a coisa pode ser bem mais desorganizada, e daí surgem aqueles que queimam completamente o filme das igrejas boas. E isso tudo são apenas exemplos, ok? Eu não tô defendendo nem atacando nenhuma instituição, acho que já deixei isso bem claro. Mas fica a dica, se você tem a possibilidade de escolher frequentar uma igreja pequena de bairro ou uma grande de rede, vai na maior. Elas tendem a ser menos piores. E pelo que eu pesquisei, tanto a igreja do Miguel quanto a da Vitória Souza parecem ser exatamente o caso. Lugares menores e provavelmente mais livres para esse tipo de coisa acontecer. Aqueles lugares e igrejas que você nunca ouviu falar, tá ligado? E só para deixar claro, Deus usa quem ele quiser. Isso é mais do que óbvio, já que na Bíblia até um jumento fala. Mas existe uma diferença gritante entre uma criança ser usada momentaneamente para falar de Deus e se tornar uma autoridade fazendo isso. Nesse caso, eu volto a dizer, a Igreja Católica é muito mais organizada. E olha que eu não vou em nenhuma. Se tornar alguém importante dentro de uma igreja deveria ser um processo longo e super rígido, porque a gente tá falando de algo que mexe com muitas vidas. Mas em muitos casos isso não existe. A igreja evangélica é simplesmente campeã em enriquecer falsos profetas. Nem preciso falar, né? Edir Macedo, bilionário, onde tem até gravações ensinando a extorquir fiéis, Valdemiro Santiago e sua fortuna suspeita, onde inclusive os dois foram investigados por crimes financeiros, e a lista só aumenta. Pessoas que doaram tudo pra Universal, pastor vendendo objeto ungido, etc e etc. Só que me responde uma coisa, o que seria mais surpreendente hoje em dia? Um pastor de 50 anos falando em línguas estranhas e curando as pessoas, ou o adolescente de 14 anos fazendo isso? Pois é, você acabou de descobrir o motivo deles fazerem tanto sucesso. Os grandes líderes perceberam que precisavam se modernizar, e para alcançar mais pessoas, nada melhor do que ter pequenos pregadores mirins espalhados por aí. Pô, todo mundo vai ficar curioso para ver. Só que tudo isso tem um preço. Eu sei que depois de tudo que eu disse, a impressão que fica é de que a igreja virou um antro de golpistas e charlatões, cada vez mais jovens inclusive. E se você pensa dessa forma, eu não vou te julgar, cara. Só que é exatamente nesse momento que eu preciso lembrar que Deus não tem nada a ver com isso. E eu não digo essas palavras num tom clichê de que todo mundo repete por aí, eu falo como alguém que se reconectou de verdade com ele. Como eu disse anteriormente, eu tenho orado e lido a Bíblia todos os dias e a minha vida, de fato, tá muito melhor. Muitas igrejas são sim lavagem de dinheiro, estão cheias de golpistas e pessoas prontas para extorquir fiéis. Mas, por favor, não deixa isso impedir você de viver uma vida com Deus. A gente sempre tem muitas dúvidas sobre o que fazer e o que deixar de fazer para seguir Jesus, mas antes disso, dá o primeiro passo e começa a fazer o que eu falei. Separa 15 minutos do seu dia para orar e ler a Bíblia. Tenho certeza que vai te fazer muito bem. E o que eu vou dizer agora é um relato extremamente pessoal, mas pode mudar a percepção de alguém sobre Deus e o que ele pode fazer na sua vida. No ano passado, em 2024, eu tava assistindo o podcast do Thales Roberto no Inteligência Limitada, e ele disse que nós podemos fazer um propósito com Deus para provar que ele existe e mudar a nossa vida. Pois bem, naquele mesmo momento eu fui pro meu quarto e fiz uma oração, abrindo mão de algumas coisas importantes na minha vida de março a dezembro, em troca de saber que ele existe e do meu canal crescer. Pois bem, em pouco tempo após o início do propósito, o canal começou a ter vários vídeos virais. Quem me acompanha há pelo menos um ano sabe, mesmo editando no Motorola com tela quebrada, em janeiro desse ano eu bati 100 mil inscritos, ou seja, Deus não apenas existe, como também mudou a minha vida, já que hoje eu trabalho apenas com criação de conteúdo na internet. Por isso eu te convido, se você tá cansado das igrejas e dos falsos profetas, faz um propósito e prove você mesmo que Deus é real. Eu tenho certeza que ele vai te responder e a sua vida vai mudar muito, se você estiver disposto a entregar pra ele. E afinal, não custa nada tentar, não é? Deus não quer o seu dinheiro, apenas um coração sincero. E isso que eu falei não tem nada a ver com igreja, porque até
hoje eu não voltei a frequentar nenhuma. Pô, eu tô fazendo vídeo aí falando mal. Às vezes visito, não vou negar, mas analiso cuidadosamente o lugar pra ter certeza de que vale a pena. E claro, nenhum local é perfeito, isso não existe. Mas vamos concordar que alguns problemas são maiores do que outros. Eu jamais iria num lugar onde o pregador tem 14 anos e fica pedindo Pix ou prega sobre iPhone. Isso já é demais. No iPhone não. Mas enfim, rapaziada, pra quem quer saber as últimas notícias, recentemente o Miguel foi proibido de pregar pelo Ministério Público e vai voltou, atualizando de novo, já voltou. ser obrigado a frequentar aulas presenciais, porque, ao que parece, o moleque tava tendo aulas online, provavelmente por conta das agendas cheias. Ou seja, lugar de criança é na escola e não no púlpito. Mas agora eu quero saber qual a opinião de vocês sobre os pregadores mirins. Acredita nas curas e milagres ou acha que são apenas projetinhos de Edir Macedo? E se você gostou desse vídeo, vai adorar a parte 1. Lá o conteúdo ficou ainda mais completo nem e aparece, bem pessoal, tá nem falando aí. de alguns escândalos Já fez o famosos e estrago. também da minha experiência, principalmente. Ele vai aparecer na tela assim que o vídeo terminar e não esquece de abrir a sua conta na Mercado Bitcoin. O QR Code tá na tela, link aqui embaixo e aproveita as promoções que os caras estão fazendo, porque eu tenho certeza que a grana que você der pro Pastor Mirim nunca vai voltar, mas o seu investimento em Bitcoin, e esse aí vai aumentar bastante. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Fui! Bom demais, bom demais. Esse canal aqui é muito bom, cara. Assistam, hein? Assistam! Juregão, Fala comigo. faz a boa aí, fala com a galera. Vou dar uma mijada, Aham. pegar minha comida Seguida da comida. e já voltei. Boa, boa. E aí eu vou responder meu mano Eric, né? Que liberou, tá liberado. Meu mano Critical Hits, né, cara? Porque ele tem críticas Detalhes, né? construtivas, né, velho? Mas eu vou responder ele sem o vídeo. Responder ele sem o vídeo. Porque, né? Vai saber, né? O cara que bloqueia você sabe. comentários é complicado, né, galera? É meio complicado.